prática para vencermos nesses últimos dias. Essa é a mensagem dessa noite. Pelo menos eu quero começar essa mensagem com você. Práticas para vencermos nesses últimos dias. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo os últimos dias. Isso é um fato para nós. Talvez alguém, em tempos passados, há 100 anos atrás, diante das situações que o mundo estava vivendo, também poderia estar dizendo, estamos vivendo os últimos dias. Eu já ouvi algumas mensagens, por exemplo, gravadas, né, antigamente em videocassete, aquelas outras formas de gravação que existiam, mensagens pregadas lá em 1960, em que pregadores já diziam, os sinais estão aí, claros, da vinda de Jesus. Então, esses sinais sempre foram muito evidentes, né, na vida da humanidade, diante de algumas situações. Porém, agora, diante de tudo o que está acontecendo, diante dos fatos, como, por exemplo, o fato da pandemia, nós somos a geração, eu e você, somos a geração que vivemos uma pandemia na história. A primeira pandemia da história. Quando a gente chama de pandemia, queridos, já houveram momentos assim, muito difíceis de enfermidades, né? Como, por exemplo, a peste negra e tantas outras doenças, né, que houveram. Houve uma gripe também, a gripe espanhola, que de espanhola não tem nada, né? Para quem sabe da história, de espanhola não tem nada, que mataram milhões de pessoas, mas não foi uma pandemia. A pandemia só aconteceu na nossa geração, onde todo o mundo foi atingido. O mundo inteiro, todos os países foram atingidos. Por isso o nome é pandemia. Então, quando nós vemos esses sinais e tantos outros que estão acontecendo, quando você olha para as Escrituras, certamente você irá dizer, nós estamos vivendo os últimos dias. É só você olhar o que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, e você vai perceber que as características do homem dos últimos dias estão se apresentando, como, por exemplo, o egoísmo, quando o homem vai querer ser o centro de todas as coisas, onde ele é o centro, onde tudo o que ele faz, ele está buscando, na verdade, suprir suas próprias carências, suas próprias necessidades. Tudo o que ele faz, quando você pensa que ele está ajudando alguém, na verdade, ele está buscando alguma forma de usufruir do bem que o outro vai conquistar. Então, nós vemos uma geração egoísta que pensa em si mesmo, mesmo quando estende a mão até para ajudar alguém. Por detrás, só o Espírito Santo de Deus pode revelar. Então, hoje, nós podemos dizer isso. Nós estamos vivendo um tempo de últimos dias. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós já sabemos que existem quantas? Duas instituições coletivas, eu e você já sabemos disso, que foram criadas por Deus para que nós pudéssemos viver e proclamar a salvação de Cristo sobre a terra. Quais são essas duas instituições coletivas? Vamos lá. Família e a igreja. Essas duas instituições coletivas foram criadas por Deus para que nós pudéssemos viver bem e proclamar o Evangelho de Cristo na terra. É importante que você entenda isso segundo a palavra de Deus. Então, nós precisamos manter a santidade da família e manter a santidade da igreja. Nós precisamos manter o propósito dessas duas instituições e viver isso nesses dias, queridos. Eu não sei para você, mas para mim tem sido um grande desafio. Um desafio gigantesco, porque nós estamos justamente, como eu falei no início, vivendo os últimos dias. Manter tua família não está sendo fácil não, meu irmão. Manter tua família aos pés de Cristo não está sendo fácil. Manter a igreja, como nós ouvimos testemunhos aqui, para a glória de Deus. Para a glória de Deus, diga-se de passagem, como a Bruna citou aqui muitas vezes, é importante isso. Manter isso está sendo um grande desafio. Ter uma igreja local, onde nós nos preocupamos em pegar a Bíblia, esmiuçar essa palavra, e não fazer interpretações pessoais para que nós possamos defender nossas ideias, mas buscarmos, porque nem tudo que eu penso ser, talvez de uma forma de uma leitura, talvez você pense de uma forma diferente, mas isso não nos separa em algumas situações. Agora, manter esse padrão de vida, de santidade, é um grande desafio. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Toda coletividade, ou seja, família, igreja, são instituições coletivas. Entenda isso, olha só, preste atenção.
toda essa coletividade, ela começa na individualidade. É importante entendermos isso. Toda coletividade parte da individualidade. Então, se eu quero a minha família aos pés de Jesus, começa por onde? Por mim. Começa comigo. Não adianta, minha família tem que estar aos pés de Jesus e eu não cumpro o meu papel. A minha igreja, a igreja local que eu frequento, tem que cumprir, tem que viver em santidade. E eu não cumpro o meu papel, porque toda coletividade parte da individualidade. Não adianta você cobrar do pastor A, do líder B, do irmão C, se você não cumpre o seu papel no processo. Por quê? Porque família e igreja é como um corpo. Um depende do outro. Um anda na passada que o outro anda, e às vezes quando o outro não anda, você tem que carregar junto, tem que suportar, tem que carregar no colo. E o dia que você foi carregado no colo, talvez lá na frente, você vai carregar alguém no colo também. Isso é o que nós devemos viver. Quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, nós vamos ver dezenas de instruções individuais. Paulo, ele escreve uma carta à igreja em Éfeso, que vai atingir a igreja do Senhor Jesus, mas ele vai partir do princípio da individualidade, ou seja, ele vai tratar comigo, cheio do Espírito Santo que ele estava, sendo orientado pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus que nós estamos lendo, ok? Então ele vai tratar comigo, vai tratar com você, como ele estava fazendo na igreja em Éfeso, para que através disso poderia atingir então a coletividade. Ele sabia disso. Vou te dar um exemplo. Quer ver Efésios 5, capítulo 5, né? Versículo 3. Olha só o que está escrito. Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 7. Quando ele vai tratar da imoralidade sexual. Olha só o que ele vai dizer. E essa imoralidade sexual atinge o quê? Tanto a igreja quanto a família. Olha só o que está no texto. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Versículo 6. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Versículo 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Perceba que ele está dando uma orientação individual para que possa atingir uma coletividade. Olha só quando ele vai tratar da relação do marido e da esposa. Efésios 5, 22 a 33. Existe um texto ali muito claro que ele vai falar sobre isso. Olha o que ele vai dizer, queridos. Mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Queridos, isso aqui, para uma militância, é um tiro. Isso é um tiro. Até para ler isso, eu posso estar agora ao vivo ali online e ler, estou lendo a Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia que está dizendo. Volta lá no versículo 22, por favor. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Aí vai o texto. Pois o marido é o cabeça da mulher. É o pastor que está dizendo? Quem está dizendo? O Espírito Santo, na pessoa do apóstolo Paulo. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Olha a comparação que ele faz. Que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Aí versículo 24 vem. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Sou eu que está dizendo? Não, é a Bíblia. Vamos lá. Versículo 26, 25. Aí vem. Os homens vão ficar de fora, não. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela.
Perceba o papel do homem. Aí alguém vai dizer, qual é o mais difícil? O grande desafio dos homens, amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Eu pergunto, qual mulher não vai se sujeitar a um homem que ama a ponto de dar a vida por ela? O Espírito Santo é perfeito, queridos. Vamos lá, versículo 26. Olha só o papel do homem, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, versículo 27, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável, versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a mulher, a sua mulher, ama a si mesmo. Aleluia. Olha que papel importantíssimo do homem. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta. Então ele está dizendo, vai alimentar, vai cuidar, como também Cristo faz com a igreja. Versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Vamos parar por esse aí. Só disso aí eu poderia hoje mostrar que os comportamentos que nós vemos na sociedade de hoje são completamente contrários a esses princípios que nós estamos lendo aqui. Eu estou falando alguma mentira aqui? O que você vê nos filmes da Netflix? O que você vê nos seriados da Netflix? O que você vê nos seriados que nós assistimos hoje? Nos filmes que nós assistimos nos dias de hoje? Comportamentos completamente contrários a esses princípios que aqui foram ditos. E eu só estou na introdução. Mas por isso que eu não vou me estender muito. Por exemplo, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios vai falar da relação dos pais e filhos. Olha só, Efésios 6, de 1 a 4. Muito claro isso. Filhos. Ô filhos! Filhos! Estão aí? Amém? Todo mundo aqui é filho de alguém. Amém? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então aqui, a Bíblia não dá nenhum tipo assim, mas ele não é crente. Obedeçam a seus pais no Senhor. E pronto. Pois isso é justo. Isso é correto. Vamos lá, versículo 2. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Olha a relação de pais e filhos, aí ele vai completar, tá bom? Versículo 3. Para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Versículo 4. Aí, pais, não irritem seus filhos. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aí, quando você lê isso, para aqueles que são contrários à disciplina bíblica, por exemplo, ela é combatida, ela é tida como arcaica, ultrapassada, opressiva, né? Fala-se muito hoje, é uma disciplina opressiva, está oprimindo os filhos, né? Está oprimindo a relação. Oh, meu Deus! E é fácil a gente ver que os valores bíblicos estão sendo atacados. Então, estar de pé é um grande desafio para nós. Manter a família e a igreja unidas. Esse é um grande desafio. E porque eu estava encerrando a mensagem de hoje, eu vou encerrar agora, sem entrar nem nos pontos aqui, provavelmente. Porque nós estamos completando 23 anos. 23 anos. E hoje, especialmente, eu queria muito falar sobre alguns pontos aqui, mas eu não vou falar devido ao nosso horário. Eu quero convidar você para domingo que vem estar aqui mais uma vez e celebrar Deus com a gente. E a gente ter mais tempo para poder ministrar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Só uma coisa eu quero que você guarde, o que eu já falei aqui. Esse é o primeiro ponto que eu queria que você guardasse. Qual é a prática que o apóstolo Paulo deixa para nós, inspirado pelo Espírito, para que possamos vencer esses últimos dias? Primeira, nossa identidade em Cristo, e eu já falei na última vez que preguei, é tanto o início do processo como a preservação do processo.
Eu quero que você guarde muito isso, guarde isso no seu coração. Nossa identidade em Cristo é tanto o início do processo quanto a preservação do processo. Efésios capítulo 1, versículo 1, olha só o que vai dizer Paulo. Paulo, quando ele começa a carta, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A palavra santos diz respeito àquilo que nós nos tornamos em Cristo. E a palavra fiéis diz respeito à nossa preservação em Cristo. Então, hoje eu preciso atentar para isso, para que eu consiga vencer os desafios dos dias de hoje. Se você ainda não iniciou esse processo em Cristo, hoje é o dia de você iniciar. Porque só em Cristo, como aqui foi falado, só em Cristo é possível você vencer os desafios que nós temos para hoje. Porque sem Cristo você não vai aguentar. Você não irá suportar. Isso é um fato. Eu não vou aguentar sem Cristo. Se não fosse Cristo na minha vida hoje, com certeza eu não estaria vivo. Quando a gente olha uma situação como essa, por exemplo, uma pessoa que tira a própria vida, na verdade ela está tentando fugir de uma dor. E ela está tentando encontrar uma fuga. A Bíblia não nos dá respaldo para fazermos isso, tá bom? Para quem acha que dá, a Bíblia não dá. Não há base bíblica para você fazer isso. Não há experiência bíblica para fazer isso. Homens e mulheres de Deus passaram por lutas e batalhas e pediram a Deus para tirar a vida. Muitos homens de Deus fizeram isso, mas nunca tentaram contra a própria vida. Porque eles sabiam que Deus era o Deus da vida deles. Então hoje eu quero que você entenda que em Jesus é o único caminho. Atos 4:12 vai dizer: não há salvação em nenhum outro. Pois não há salvação em nenhum outro. Pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Cristo, Ele é o início e o fim. Ele é o início de tudo e o fim não é o término. O fim é o propósito. Ele é o início de tudo e Ele é o propósito de vida. Você está entendendo isso? Ele não é essa ideia de início e fim, de término. Ele é o início de tudo e o propósito de tudo. Por isso que a gente fala de fim, é propósito em todas as coisas. Nossa vida individual e consequentemente coletiva, ela depende dessa nossa relação com Cristo. Aleluia, aleluia. Então se você hoje quer realmente, escuta isso, vencer os desafios que nós estamos vivendo nestes últimos dias, você e eu precisamos entender que tudo se inicia em Cristo, é o primeiro ponto. E a nossa preservação vai estar em Cristo, nossa segurança vai estar em Cristo, nós vamos estar guardados em Cristo. O pastor não vai conseguir fazer isso, o apóstolo nenhum vai conseguir fazer isso, profeta nenhum vai conseguir fazer isso, mestre nenhum vai conseguir fazer isso, ninguém, nenhum evangelista, nenhuma igreja, nenhuma denominação, não, mas Cristo fará. Cristo já fez e Ele continua fazendo. Ele vai usar você para muitas coisas, Ele vai me usar para muitas coisas, mas Ele é o único, Ele é o início e o propósito da nossa vida. Então Ele quer que você comece hoje isso. Como eu faço isso, pastor? Abra o coração. Não há salvação sem reconhecimento. Quando você, não há como você receber Jesus sem reconhecer que você depende dEle. Sem reconhecer que você é um pecador, que você é incapaz, que você é indigno. Tudo depende dEle. É claro que existe uma parte que nos cabe, é óbvio. Mas a nossa salvação, a nossa restauração, a nossa vida, para a gente poder viver esses últimos dias nessa terra, nós temos que estar debaixo dessa segurança que é Cristo. Entra debaixo dessa cobertura. Entra debaixo dessas asas do Espírito. Coloca a tua vida agora no altar do Senhor e vem viver esse propósito.
Nós vamos ter muita guerra, irmãos, e a gente vai falar sobre isso na mensagem. Tem muita batalha para a gente enfrentar. Se você acha que está difícil, se eu acho que, pastor, eu vim aqui hoje para você botar a mão na minha cabeça e resolver todos os meus problemas. Isso não vai acontecer, querido. Poxa, pastor, eu vim com tanta empolgação e não estou sendo indelicado com você, só estou sendo verdadeiro com você. Agora, se você colocar a tua vida debaixo dos cuidados de Jesus, você vai ter lutas? Vai, você já sabe disso. Você vai ter provas? Vai. Sua família vai ser atacada? Vai. A tua igreja local vai ser atacada? Já está. Tua família? Já está. O diabo, ele quer acabar com sua família. O diabo quer destruir seu casamento. O diabo quer destruir sua relação com seus filhos. O diabo quer destruir a relação com seus pais. O diabo quer destruir a sua unidade, sua união com seus pastores, com seus discipuladores, com seus irmãos em Cristo. O diabo está trabalhando astutamente para fazer isso. E ele é astuto, ele é mais inteligente do que eu e você. É por isso que nós dependemos do Espírito Santo. É por isso que a nossa dependência está em Cristo. Eu quero te convidar a ficar de pé, querido, em nome de Jesus. Ele é o início e o propósito. Senhor, não nos permita desviar a mensagem do Teu Evangelho para homens. Não nos permita, Senhor, até que o Senhor volte, desviar a mensagem para a salvação que só há em Ti. Não nos permita, Senhor, desviar a mensagem para temas humanos e, ó Deus, que apenas motivem corações. Não nos permita, Senhor. Senhor, nós sabemos que estamos vivendo esses últimos dias. Nós não sabemos quanto tempo ainda temos nessa terra. Não sabemos se estaremos ainda vivos até amanhã ou daqui a pouco. Não sabemos de absolutamente nada. Mas nós temos uma esperança viva. Nós não tememos a morte, porque a morte já foi vencida. Nós tememos é o Senhor. Nós respeitamos o Senhor. Nós sabemos que precisamos estar guardados debaixo de suas asas poderosas. Aleluia. Aleluia. Senhor, eu corro agora para debaixo de suas asas. Meu irmão, corra para debaixo das asas do Senhor. As flechas estão vindo. As pedras estão sendo lançadas. Palavras torpes estão sendo lançadas contra você e sua casa. Inimigos estão lançando palavras contra a sua família, tentando destruir sua casa. Inimigos estão lançando palavras contra a igreja para destruí-la. Só tem um lugar de refúgio: debaixo das asas do Senhor. O próprio Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis guardá-los debaixo das asas como a galinha guarda seus pintinhos. E Jesus chorava. Jesus chorava por mim. Jesus chorava por você. Eu te convido hoje a correr. Se você está com a sua família na guerra, na prova, na luta, numa batalha terrível, eu te convido a correr. Corra para os braços do Pai. Corra para debaixo de suas asas. E eu queria fazer esse ato aqui agora. Eu quero te convidar aqui à frente agora, em nome de Jesus. Eu queria convidar você aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Você que sente em seu coração que há uma luta que você não está suportando, uma guerra que você não está conseguindo vencer. É uma guerra interna, é uma guerra na sua casa, é uma batalha pessoal.
E você hoje está dizendo: Senhor, eu quero correr para debaixo de suas asas, eu quero orar por sua vida agora em nome de Jesus, querido, porque mesmo quando eu enfrento lutas agora, eu quero orar por sua vida. Não é porque o poder está em nós, é porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Eu quero orar por você, porque eu sei que você vai vencer em Cristo, você já venceu em Cristo, aleluia. Isso, sai do seu lugar, vem cá. Não tenha medo, não tenha vergonha, quebra o gelo. Diz: Senhor, eu estou aqui, Senhor, não estou aguentando, não estou suportando a minha história de vida, a minha história familiar, a minha história, Senhor, e tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tantas crises. Você viu aqui, você ouviu irmãos aqui ministrando, falando, e ao mesmo tempo enfrentando enfermidades em casa. Nós não somos diferentes de você, queridos, nós somos as mesmas pessoas, somos como você, nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos provas, nós também nos entristecemos, também nos iramos, também passamos por tudo isso como você passa. Mas nós decidimos, escolhemos estar debaixo das asas do Senhor, debaixo dos cuidados de Deus. Nós podemos fazer a nossa parte, nós podemos aconselhar, nós podemos buscar, nós podemos ir ao médico, nós podemos tomar remédios, mas a nossa vida, ela tem um início, um propósito, está em Cristo. Corra agora, meu irmão. Corra agora, meu irmão. Sabe o que eu sinto no meu espírito, queridos? Aqui existem mais gente, mais pessoas aqui que precisam correr, e tem que ser agora. E tem que ser agora. Tem que ser agora. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Levanta a sua voz. Se você quiser chorar, você chore. Se você quiser gritar, você grite. Nós estamos em casa, nós estamos em família. Talvez você que esteja online aí, da mesma forma, querido. Corra para debaixo das asas do Senhor. Ele é o início e Ele é o propósito, não há outro.